Como que em pouco tempo do cristianismo a gente desvirtua tanto a mensagem do evangelho que de repente parece que quem faz o sacrifício sou eu, e que a ceia é uma memória do meu sacrifício por amor a Deus. Não, a ceia é um memorial do sacrifício que Jesus fez pelos seus pecados. É a humilhação que Ele sofreu para que você não sofresse mais. A morte que Ele experimentou para que você não experimentasse mais. Então a ceia é uma celebração da obra e da vitória de Cristo. E ela revela com muita profundidade o seu coração. Nós estamos falando há praticamente um mês, hoje completa um mês, sobre como nós temos que ter a perspectiva correta a respeito de quem Deus é. Porque a perspectiva a respeito que você tem de Deus interfere na maneira como você se relaciona com Ele. E a Bíblia ensina que se você quer ver como o Deus invisível é, e entender o que Ele pensa e saber o que Ele sente, você tem que olhar para Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Olhar para a sua expressão e aquilo que Ele declara que é o seu coração. É muito comum dentro do cristianismo pessoas que se encontram cansadas, sobrecarregadas, pessoas que sentem que Deus não quer mais saber delas, se cansou delas, as considerou miseráveis, fracassadas, insuficientes. A gente ouve isso muito na pregação religiosa. Deus considerou você insuficiente. Você não é bom o suficiente. Você não tem fé o suficiente. Você não tem alegria o suficiente. Não tem a esperança o suficiente. Então você não merece. Não, está tudo errado. Na cruz nós entendemos que só Jesus Cristo foi e é completamente suficiente. E Ele fez isso para amar pessoas insuficientes, como eu e como você. E na única vez que Ele se colocou num divã e abriu o seu coração, Ele foi muito sincero quando disse que do mais profundo do seu coração, o que se encontra é mansidão e humildade. Há 2 semanas atrás nós falamos da parábola da ovelha perdida, e quando o próprio Cristo, relatando a respeito do seu ministério, disse que como um bom pastor, quando encontra uma ovelha perdida, e a ovelha perdida é você, a ovelha que se desviou, a ovelha que se extraviou, a ovelha que não consegue voltar para o caminho por conta própria. E quando ele encontra essa ovelha perdida, o que expressa o seu coração não é vingança, não é acusação, não é um dedo em riste na cara falando de novo. Não. Ele a toma nos braços e faz questão de dizer alegremente, coloca sobre os ombros e leva para sua casa. Mas alguém poderia dizer, isso é o que ele está falando, é fácil ele falar dele mesmo. E então na semana passada dei um outro exemplo a respeito de quando ele é encontrado por um leproso. Isso não foi algo que ele disse, foi algo que lhe aconteceu. Chega de repente, sem avisar, um leproso diante dele, muito próximo, sem comunicar como deveria. Imundo, imundo, um imundo está chegando. Não, ele chega diante de Jesus, trazendo risco para a saúde de Jesus, trazendo risco social para Jesus, e trazendo risco espiritual, porque tocar em Jesus se tornaria maldito. Mas quando Jesus é pego de surpresa nessa situação, depois de uma excelente pregação pregada no monte, ele olha para esse leproso, e o que brota do seu coração é um toque de amor.
O leproso pergunta para ele: se você quiser, do mais profundo do seu coração, eu posso ser curado. E ele responde o que significa em grego: do mais profundo do meu coração, eu quero. E toca. E ele imediatamente é curado. Mas talvez você diz, por completa falta de entendimento: isso aí é fácil. Eu queria ver se Jesus estivesse na situação que eu estou. Então hoje eu quero encerrar essa série indo no mais profundo que um homem pode chegar e que já chegou na história da humanidade. Tem um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E ele disse uma vez assim: numa batalha, não encurrale o inimigo. Deixe sempre uma saída, senão não restará outra alternativa a não ser lutar pela própria vida. Então cada soldado inimigo valerá por 10 dos seus. É um conselho de guerra. Porque quando um homem é encurralado, quando não tem mais saída, a única saída que ele tem para lutar pela própria vida é destruir você. É destruir o outro. Obviamente, nesse mundo moderno, raramente, talvez uma vez ou outra na vida, você vai ser encurralado para salvar a própria vida física. Mas todo dia nós somos encurralados emocionalmente. E é nesse momento que você é encurralado que você mostra o seu coração. Quando eu namorava a Renata, eu sou um cara que tem alguma dificuldade com afeto, tato. Eu não sei porquê, eu queria descobrir. Um dia eu vou pegar uma hora com o Idevard ali para ver se ele descobre um monte de podre que eu tenho em mim. Mas eu tenho medo de começar a falar com ele e não sobrar horário para mais ninguém. Eu nunca gostei de abraçar minha mãe, meu pai, meus amigos. Eu tenho dificuldade. Então, quando eu comecei a namorar a Renata, foi a primeira vez que eu comecei literalmente a relar em alguém. A ter que a obrigação de ter um tato, de abraçar, de beijar. E eu não tenho essa habilidade, então eu desenvolvi a cosquinha. Até hoje eu tenho 3 meninas, uma de 3, uma de 7 e uma de 14. E a única brincadeira que eu sei fazer é cosquinha. Elas odeiam ou amam, mas não sei. Se eu vou chegar perto da Ana, pode ter 67 anos, eu vou chegar e elas: ai pai, parece uma criança infernal. É o que eu sei fazer, é o meu jeito de mostrar carinho. E quando eu namorava a Renata, eu não sabia o que fazer. Eu gostava de fazer cócega nela. E eu prendia a Renata assim, no sofá, e ia fazendo cócega. E se você reparou bem a Renata, ela tem a mesma altura que eu, só que dos 1,80 m que ela tem, 1,50 m de perna. Ela literalmente bate aqui a perna dela. E um dia eu prendia a Renata e sufocava ela, segurava a perna, o braço no jiu-jitsu ali, ó. Ia fazendo cócegas. E aí a Renata, quando é encurralada, irmão, a Renata vira o cão. Mas eu segurei, fazia isso com muita habilidade. Mas um dia eu relaxei. E nem eu, nem ninguém da minha família vai esquecer esse dia, porque quando eu relaxei, eu vi ela encolhendo aquele 1,5 m de perna. E sabe quando a tua vida passa diante dos seus olhos? E eu falei: ih! E a Renata, em câmera lenta, eu tenho essa imagem até eu... Ela recolheu e pum! Não é exagero, eu saí do chão, bati as costas no armário, pá! E caí no chão e meu pai: meu Deus, o que aconteceu? É só a Renata encurralada, irmão. Não encurralhe essa fera. Nunca encurralhe uma fera. Porque quando você é encurralado, você vai demonstrar o que tem dentro do mais profundo do seu coração. Quando você está com estresse elevado, você está com fome, está com calor, está com dor, está agoniado, está preocupado. Não é comum
chegar alguém e provocar você, e te irritar, ou falar alguma coisa, e você está à flor da pele, e talvez você fale uma coisa que se arrependa, mas sem perceber o que você estava fazendo é revelando o seu coração. Talvez você é vingativo, você vai falar uma coisa para ofender, você não queria falar aquilo, mas você gosta de se defender. Você fala para irritar, você fala para acabar. Porque quando um ser humano chega no extremo emocional, físico, espiritual, o que brota da tua boca é o que há no seu coração. E a gente tem que entender isso, porque se o que Jesus falou a respeito de si não é suficiente, o que lhe aconteceu não é suficiente, então vamos ver como ele reagiu no momento mais extremo da sua vida. Eu costumo dizer que você não conhece uma pessoa pelas ações, você conhece uma pessoa pela reação, porque agir bem todo mundo age. O problema é quando você reage a algo que fere profundamente você. E as pessoas têm muita dificuldade de entender o que Jesus fez, porque não entende muito menos quem Ele é. O sofrimento de Jesus não começou na cruz. O sofrimento de Jesus começou na própria encarnação. Eu e você nunca vamos entender isso, porque tudo que a gente conhece é a realidade de ser humano. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, no princípio, já era, Ele já existia. Ele sempre foi Deus. E o próprio fato de se encarnar, de se limitar a toda a sua existência, abrir mão da sua glória, para ter 2 braços e 2 pernas carnais, para um Deus, é humilhação. O sofrimento de Jesus começa no fato de quando Ele tem que ser criado por suas criaturas. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e por meio dEle tudo que foi feito se fez, inclusive José e Maria. A gente se sente afrontado quando alguém inferior em determinado assunto nosso vem meter o bedelho na tua vida. Quem é aquele cara para falar sobre isso comigo? Jesus teve que passar a humilhação de, sendo Deus, ser criado por Maria. Sendo Deus, ter a sua fralda trocada. Sendo Deus, tem que se alimentar. Sendo Deus, tem que evacuar. Deus! Isso é muita humilhação. Jesus teve que passar a humilhação de ser subordinado a autoridades limitantes. Com 12 anos ele vai até o templo e ele já sabe mais que todo mundo. Mas não, ele tem que ficar na dele, porque por mais que ele seja Deus, ele está incorporado num menino de 12 anos. Então a mãe dele procura e dá uma bronca nele ainda. Onde você está, menino? E ele tem que se submeter. Quando você sabe muito sobre o assunto, e tem que se rebaixar para lidar com pessoas falando um monte de besteira na tua frente, porque ele se submeteu à autoridade local, ao sacerdote, à mamãe, o papai. Mesmo sendo Deus, se limitou ao tempo. As pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem se preparar um dia. Ela entra na igreja ontem e quer pregar amanhã. Jesus é Deus, e não fez nada até os 30 anos de idade, que era a idade que poderia ser um rabi. Um homem judeu só podia ser rabi com 30 anos. Ele não fez nada. Ficou lá esperando a hora certa, trabalhando em marcenaria. 30 anos de vida, indo para lá e para cá em Nazaré, tendo uma única missão e tem que ficar esperando. A infância de Jesus não deve ter sido muito fácil, não. Mas o que a gente vê no coração dele nesses primeiros 30 anos da sua vida? Humildade e mansidão.
sempre humilde, sempre manso, obediente. Dos poucos relatos que há, não há o que reclamar, porque ele é manso e humilde de coração. Então começa o seu ministério. Você conhece o coração de um homem no ministério. Eu brinquei uma vez com uma psicóloga da Junta de Missões Nacionais, que ela fez uma entrevista comigo, e ela falou assim, que para ser um bom pastor, você tem que ter 4 habilidades sociais. E elas vão de 0 a 10, e ela tem que ter no mínimo 6 e no máximo 10, em cada uma dessas habilidades. Eu fiz o meu teste lá. E na primeira habilidade, que de 0 a 10 eu tirei 2. Na terceira, de 0 a 10 eu tirei 4. Na terceira, eu tirei 0. 0. E na quarta, era 3 ou 4 também. A mulher falou assim, você não presta para ser pastor. Como é que você é pastor? E eu disse para ela assim, eu achei que Deus me chamou para o ministério para fazer uma obra através de mim. O que eu descobri é que Deus me chamou para a obra, para fazer uma obra em mim. Porque no ministério você é atestado, cara, afrontado, zombado, uma figura pública. Tudo que eu faço vocês reclamam e acham ruim. 2 pessoas acham bom, 10 mete a boca. Se a gente bota azul tá ruim, se bota rosa tá péssimo, se bota luz uma porcaria, se canta essa música. No ministério você é provado, e ninguém foi mais provado que Jesus. Porque quando começa um ministério, ele recebe a aprovação do Pai. A primeira coisa que ele tem que encontrar é Satanás, meu amigo. 40 dias sem comer e sem beber, num calor miserável. E quando teve fome, quem aparece? Satanás. Você é mesmo filho de Deus? Imagina, Jesus ficou 30 anos encarnado para desfazer a obra do diabo. E quando começa o ministério, em extrema necessidade física dessa humilhação carnal, a primeira coisa que ele encontra é o desgraçado que fez ele fazer, que obrigou ele a fazer o que ele tinha que fazer, zombando da cara dele. Mas como ele responde? Mansidão. A palavra também diz isso. A palavra também diz aquilo. No ministério, Jesus foi rejeitado pela família, cara. Os irmãos não consideravam ele. Ele não era ninguém para os da própria casa, como ele mesmo diz. Profeta de casa, né, no português, na linguagem de amanhã, não faz milagre. Você acha ruim que ninguém te considera? Você acha ruim que as pessoas da tua família não te reconhecem? Eu estou falando de Jesus. Jesus foi desprezado pela própria família. E esse cara desprezado pela família, de repente começou a ser usado pelo povo. Fazia milagres aqui, fazia milagres ali. E a multidão seguia Jesus, não porque amava Jesus ou se interessava por ele, mas queria usar ele. João 2 deixa isso muito claro, porque ele fala assim, que uma multidão seguia, mas Jesus não confiava neles, porque sabia o que passava no coração, e não precisava do testemunho de ninguém. Jesus sabia que aquela multidão que seguia ele, não estava ali com ele porque gostava dele, mas estava ali com ele porque queria um milagre, queria uma bênção. Me dá a tua bênção para depois eu ir. Enquanto não te deixarei ir até que me abençoes. Ou seja, depois que você me abençoar, pode ir. Eu não estou nem aí para você, eu quero o meu milagre. Imagina você ser Deus e ter que andar com gente interesseira do teu lado. Não tem uma pessoa que gosta de você. Ela quer o teu dinheiro, ela quer a tua indicação, ela quer a porta que você vai abrir. Como que fica o coração de um homem assim? E ele escolhe 12
12 pessoas para andar com ele, né? Dessa multidão de interesseiro que me segue. Vem vocês vão andar comigo, vocês vão ser meu amigo, vocês vão entender o que eu tendo, vocês vão ver o meu coração. E ele começa a falar, e um dia ele está pregando, e olha, é necessário, discípulos, que o Filho do Homem morra, e no terceiro dia ressuscite. Está ensinando para 12 analfabetos, irmão. Todos os discípulos eram uns otários, não serviam para nada, foram rejeitados na escola que tinha na época. Eles eram os imprestáveis, ele chamou quem não era nada. E de repente, aquele Deus encarnado ensinando, o texto diz assim em Mateus 11: Pedro o chama para o lado e o repreende. O repreende. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu lendo o texto, eu já estou com raiva. Porque o que brota no meu coração é raiva. Você está ali, cercado de gente interesseira, afrontado por Satanás, rejeitado pela família, nessa condição desgraçada de ser humano. Estou ensinando você que era um inútil. Aí você me chama no lado e me repreende. Ah, Pedro, cala tua boca, Pedro. Cala tua boca, Pedro. Você não presta nem para pescar, Pedro. Quem é você? Ah, mas Jesus não é o Mateus. Jesus não é o Mateus. Ele repreende Satanás e acolhe Pedro. Cara, esse cara era afrontado o tempo todo pelos religiosos. Um bando de otário falando em nome do seu pai. Mentira, mentira. Olha, o pai de Jesus falou isso, povo, escravizando as pessoas, cercando ele, procurando pegar ele em alguma coisa o tempo todo. Você sabe o que é andar com alguém o tempo todo, procurando que você fale uma palavrinha aqui para passar rasteiro em você? Eu sei. Porque em vez de você prestar atenção na pregação que Deus está te trazendo, você ficou talvez encucado que eu falei, otário. O pastor falou, otário. Eu vejo na cara, olha lá. Só que eu não sou Jesus, então eu vejo. Aí vem o fariseu, então faz isso e aquilo, mas o tempo todo. Se eu sou Jesus, mas o tempo todo, me deixa em paz. Vai tomar banho, deixa eu fazer meu serviço aqui, cuida da tua vida, vai para tua paróquia. Mas toda hora eu vou fazer um milagre, vocês enchem meu saco. Eu curo alguém no sábado, vocês reclamam. O cara era leproso, não é mais, vocês reclamam. O cara era um manco, está andando, vocês reclamam. Ai, pelo amor de Deus. Mas você não vê isso aqui em Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Mas então nós chegamos nas últimas horas. Ah, não, agora esse cara vai se revelar. Não é possível. Não é possível. Ele vai e prepara a ceia. Olha, prepara a ceia lá, que eu vou ensinar um negócio bom para vocês. Na ceia ele não chama nenhum servo, tá? Porque o papo era só com os discípulos. E era costume que quando as pessoas chegavam para andar, a terra cheia de poeira, andava com sandálias, a pessoa mais humilde, mais simples, ou um escravo, lavava o pé das pessoas que recebiam. Então Jesus senta, e com ele sentam os 12 discípulos, e ele começa a ensinar sobre a ceia. E depois de 3 anos e meio ensinando esses caras que não era ninguém, não levanta um miserável para lavar o pé do outro. Tá todo mundo achando que é melhor que o outro. Pedro está olhando, eu não vou lavar pé de Tiago, porcaria nenhuma.
Quem que é Tiago, velho? João fala, eu sou discípulo amado, vou lavar a porcaria de pé de Kaique, velho. E o Bartimeu, que nós não sabemos até hoje o que fez, eu não vou lavar pé de ninguém, eu sou filho do Timeu. É a única coisa que não sabe desse infeliz. Cara, se sou eu nessa ceia, eu falo, mas vocês são uns inúteis mesmo. Mas não tem um cara para lavar o pé. Não. O mestre se levanta, pega a toalha e uma jarra e sai lavando o pé dos outros. Você não está vendo nada aqui? Ele é humilde. E do lado dele está um vagabundo chamado Judas. E por revelação ele sabe que esse miserável vai trair ele. Imagina, eu comendo e Judas do meu lado. O texto fala que ele pega o pão, molha e dá na boca do cara comer, irmão. Mas se sou eu, no mínimo eu cuspo. Ah, toma, come também. Vai fazer o que você vai fazer, sua praga. Você tem a cara de pau de sentar no meu lado, irmão. Pô, mas você é um vagabundo. Não. Vai fazer o que você foi fazer. Então ele se prepara e fala, agora a bomba vai vir. E começa a entrar no coração de Jesus algo que você nunca vai conseguir imaginar também. Jesus é Deus, Jesus é santo. Jesus está numa união com Deus e o Espírito Santo por toda a eternidade. Então de repente, Jesus começa a imaginar o que virá sobre ele na cruz. O que virá sobre ele na cruz é a maldição do seu pecado. Você não sabe o que é isso, porque você é um pecador desde quando nasceu, então está acostumado com isso. Mas para Jesus isso dói. O que virá sobre ele é o abandono, é o virar de costas de Deus para ele, pela primeira vez em toda a sua eternidade. E o pior, o cálice da ira de Deus vai ser derramado furiosamente sobre a sua santa cabeça, de maneira imerecida. Então aqui, com toda a sua humanidade, Jesus sente o baque. Ele sente o baque e chama os seus discípulos para orar com ele no Getsemane. Você já se viu tão apertado que você chama os outros para orar? Vamos orar comigo, eu estou angustiado. O texto de Lucas era um médico, ele é muito preciso e fala que ele estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Isso só acontece com uma extrema aflição. E ele leva os 3 principais mais perto dele e fala assim: fique comigo e ore comigo. Vocês poderiam orar comigo? Então ele vai para o lado. Poxa vida, eu vou morrer por vocês, eu vou morrer pela humanidade. Pô, a ira de Deus vai vir sobre mim. Vocês poderiam, pelo amor de Deus, orar comigo? E ele começa: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Se tiver um outro jeito de fazer, porque vai ser horrível. Não é morrer não, não é apanhar não, é a ira. E ele volta e encontra os caras dormindo, como se não tivesse nem aí. Não estou nem aí. Você está preocupado, o problema é teu. Vocês estão dormindo? Não. Por favor, ora comigo. Eu vou ali de novo. Pai, suando sangue, cara, suando sangue. E ele volta, os caras estão dormindo de novo. Mas não presta nem para orar. Eu vou morrer por você. Será que você consegue orar? Não. Gente, ora uma hora. Olha a mansidão. 1 hora. Por favor, ora 1 hora. Pô, na terceira vez, acho que ele pensou: não, pelo menos agora. Os caras acordou, né?
Quando ele volta, os caras estão dormindo. Sério mesmo. Eu estou decidindo se eu vou morrer por você, cara. E você só está dormindo, mano. Ah, se é eu, você já sabe, né? Ninguém ia ser salvo nesse negócio. Ah, mano, quer saber de uma coisa? Vocês que se explodam, mano. Eu não vou assumir maldição de vocês. Vocês não prestam para nada. Vocês são uns inúteis. Isso é o meu coração. Eu estou falando a verdade, tá? Não estou fingindo não é um teatro não. É o meu coração. Se Deus me pede para morrer por você, e eu chamo você para orar, e você ora por mim, eu não morro por você. Na verdade eu te mato. Mas ele... Vamos lá. Ajuda, até levanta. Vamos lá. Chegou a hora. Chegou a hora. E ele vem. E lá vem. Lá vem o abençoado do Judas. Me vendeu por um preço de escravo. 30 moedas de prata. Lá vem. Ai meu Deus, só de eu pensar. Sério mesmo, cara. Eu queria que você lesse a Bíblia pensando assim. Para ver que é o teu coração. Porque se eu... Mas lá vem. Meu Deus, é um cara de pau mesmo. Ele está vindo aqui. Ele veio no Getsêmani, mas nem para me esperar sair. Lá vem Judas. Vamos ver. E aí, qual que é a tua, Judas? Não, o Judas chega e dá um beijo. Um beijo. Ah não, mano. Você está me beijando, mano? Você está me beijando, velho? Você tem problema na cabeça, mano? Não, sabe o que Jesus fala? Amigo. Amigo. Poxa, eu não consigo nem falar isso, irmão. Amigo. Você me traiu com um beijo. Vamos lá, né? Pedro, que há meia hora atrás estava dormindo, agora já é o herói. Tentou degolar a cabeça de Balco. Você sabe como é que corta a orelha? Porque o cara fez assim, ó. Aí o soldado fez assim, ó. O cara tentou arrancar a orelha. Era hora de Jesus falar, quer saber? É isso mesmo, galera. Vamos lá, vamos pro pau. Não, ele vai lá, pega a orelha e cola de novo. Você está entendendo, irmão? Mas Jesus foi ser julgado na calada da noite, na safadeza, na calada da noite, pelos mesmos invejosos que morriam de inveja dele, porque não conseguia fazer o que ele fazia, aqueles fariseus inúteis. E lá diante desses julgamentos mequetrefe, foi vendo uma testemunha atrás da outra, mentindo. Eles acusavam Jesus de quebrar um mandamento. Olha como o religioso é hipócrita. O religioso é sempre o cara mais hipócrita de todos. Jesus quebrou o mandamento do sábado. Então, vamos fazer o quê? Vamos quebrar o mandamento e vamos matar ele. Vamos quebrar outro mandamento e vamos fazer falso testemunho contra ele. Os caras é muito cara de pau. Vocês estão me falando que vão me mandar por causa do sábado, vocês estão mentindo? Vocês vão falar que eu devo ser morto porque eu quebrei o sábado e vocês estão cobiçando a minha posição? Vocês estão me falando que eu quebrei o sábado e vão me matar? Vocês não têm vergonha na cara de vocês? Não, ele fica na boa. Quem você é? É você que está falando. Aí pega ele, joga ele diante de Pilatos. Pilatos pergunta, e você não vê um Jesus irritado. Você vê Jesus ali, humilde. Pilatos constata, esse cara não é culpado de nada. Mas ele tem coragem de soltar Jesus? É um covarde. Manda ele para Herodes. Chega em Herodes, levado para lá e para cá como um cachorro. E aí, Herodes? Volta para Pilatos. Meu Deus. Então chega para Pilatos e fala, esse homem é inocente. Ufa, até que enfim. Vai me soltar?
Eu não, eu sou um covarde. Eu lavo a minha mão. Você não tem coragem, mano? Que tipo de governador é você, mano? Que tipo de herói romano é você, seu covarde? Não. Vamos fazer o seguinte. Está aqui Jesus Cristo de Nazaré e Barrabás. Barrabás é esse vagabundo que matou o parente de vocês. Jesus é esse cara que curou você. Você que foi testemunhar dele no julgamento ontem à noite. Jesus é o cara que você está andando aí, pulando para falar, mas é porque ele fez você andar, porque você é um mendigo. Pô, não é possível que esse povo vai escolher, né? Porque domingo anterior, isso está na quinta, sexta-feira. No domingo anterior, essa multidão estava lá em Jerusalém, jogando as folhas de palmeira e falando: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. A multidão, maldita seja a democracia. O governo do povo que no domingo fala: bendito é o que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira fala: solta Barrabás e crucifica. Mas 5 dias. O quê? Mas se sou eu? Mas não é nem que se eu fosse Jesus. Se eu fosse eu. Vocês vão soltar esse lixo e vão matar eu? Solta Barrabás e crucifica. Mas você estava domingo. Mas domingo você estava me elogiando. Irmãos, eu não sei você, mas se eu fosse Jesus, eu já estaria pirando a minha cabeça. Então os caras tiram a roupa dele. Que humilhação. Surram ele da maneira mais covarde e sanguinária possível. Arrebenta a sua carne, dilaceram o seu corpo, botam ele pelado. E a cruz, que era para ser de Barrabás, joga nas costas dele e fala: agora você vai passar na avenida da cidade para mostrar que você é um lixo. E ele passa com aquela cruz, sendo humilhado pelo mesmo povo que ele curou, perdoou, salvou, amou, acolheu, ensinou, se encarnou e ia morrer. Vai andando: salva você mesmo, aí rei dos judeus. Meu Deus. A cruz era tão pesada, o seu corpo estava tão destroçado que ele não consegue nem carregar. Então chegam diante dele e crucificam. Eu já fiz aqui um relatório de um médico francês e não vou fazer de novo. Na época foi uma comoção, porque você não faz ideia o sofrimento que é ser crucificado. Mas basta saber que eles pegam um vergalhão desse tamanho, colocam aqui, bem no nervo, e estraçalham o braço dele aqui. E a cruz não era para ele, então estica do outro lado e trava aqui também. E depois que crucifica, prega ele, tem que prender o grafo, né? Então pega o toco e joga ele com a cara no chão. Pá! Bate um prego. Depois prende a parte de baixo com o seu pé. Junta um pé sobre o outro e pega um prego dessa grossura e destroça o pé dele. E depois que ele está pregado, com essa dor dilacerante, eles erguem então um buraco e joga ele. Pum! E o seu tendão, que está esticado como um nervo, como uma corda de violão, com o prego bem no meio, faz assim. Essa é a hora do cara falar quem ele é. Porque se você não acreditou que Jesus morreu por você e te ama até agora,
essa é a hora de ver o que tem no coração desse cara. E Lucas 23, versículo 33 e 34 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e um à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É sério mesmo que é isso que você vai falar? A primeira coisa que sai da tua boca, depois dessa tortura, essa vida humilhante, esse ministério humilhante, essa tortura humilhante, os caras te arrebentam, te jogam no prego, a primeira coisa que sai do teu coração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E tem cara que não vai, escuta o que eu estou falando, que não vai tomar a ceia hoje, porque acha que não merece. Não, eu vou te falar, você não merece porcaria nenhuma, porque o que você merece está pregado naquela cruz. Você e eu nunca vamos merecer. Mas quando Jesus, no mais profundo do seu sofrimento, dor, humilhação e morte, abriu a boca, o que saiu do seu coração não foi: não toma ceia porque você é um inútil. Não toma ceia porque você não vai. Não, sai da boca dele: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você não entender quem é Jesus aqui, acabou. Até eu não tenho mais o que fazer. João é mais sentimental. É um menininho novo. Alguns dizem que tinha em torno de 16 anos. E olha o que ele disse, João 19, versículo 25. Esse Jesus é inacreditável. Olha o que ele disse no momento de maior sofrimento. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Então, quando Jesus viu a sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, ele disse: Ô gente, está doendo. Ô gente, que luta, hein? Não foi nada egoísta. Eu esqueci de te falar. Se você está pregado na cruz, o que prende você é os pregos. Aqui para fazer o filme tem que botar uma corda, mas é um prego. E a tensão do corpo é tão grande, pegando o seu tendão, que sufoca o pulmão. Ele sufoca. Então o cara, ele não consegue falar. Mas para ele falar, Vandi, ele tem que fazer força no pé do prego e forçar o próprio pé contra o prego. E o apoio do braço é o prego no punho, no nervo. Então ele vai assim, ó, para soltar o pulmão e falar. O cara falar, ele tem que fazer isso. E ele fala. Mas se sou eu, você já sabe o que vai falar. Não dá nem para falar que eu vou ser preso. Mas ele fala: menino, essa é tua mãe, cuida dela. Mãe, esse é teu filho, cuida dela. Cuidado. Ele fez isso para falar: cuida dele ali, cuida dela. Olha a preocupação de Jesus na cruz. Meu Deus, ele faz um esforço terrível para falar para alguém cuidar do outro, porque ele não se importa com ele. Ele se importa com você. Ele considerou o seu sofrimento superior ao dele. E João, escandalizado por esse amor,
reparou mais uma coisa. Versículo 28. Agora, Jesus sabia que a sua missão havia terminado. E ele não disse porque ele estava. Ele disse para cumprir as Escrituras. Estou com sede. Para lembrar você que isso aqui não é um anjo que está lá na cruz. Isso aqui é um homem. Eu estou com sede. E aqui vai um contexto, tá? Isso aqui é um achado arqueológico. National Archaeology. Você sabe o que é isso aqui? Isso é um banheiro romano. Isso é um banheiro do Império Romano, ó. Você está vendo aqui o vídeo real e você está vendo aqui a ilustração. O banheiro romano tinha uma pedra e tinha um buraco. E você senta, faz a sua necessidade. E no chão passa uma corrente de água. Não tinha papel higiênico, gente, pelo amor de Deus. Eles não iam se limpar com papiro, né? Então tá vendo o que está na mão desse cara aqui? Isso aqui é uma vara de isopo. Na ponta, sabe o que tem? Uma esponja. Então quando ele termina de fazer o número 2, ele pega essa esponja, mergulha na água e limpa. Você sabe aonde? Mas ninguém caminhava com uma vara dessa. Essa era a vara do banheiro. Então o próximo cara que ia fazer o número 2 ia usar a mesma vara. Mas a gente tem que ter uma proteção higiênica. Então aqui no meio tinha uma vasilha de vinagre. Então depois que você se limpava, eu duvido que o cara tirava o resto de bosta com a mão. Me desculpe a sinceridade. Ele olhava porque botava numa vasilha de vinagre e azar era do próximo. Porque o vinagre vai matar as bactérias, vai decompor e o próximo vai se limpar. Você está com nojo de limpar a bunda com essa esponja? Vamos ler o texto. Porque Jesus disse: estou com sede. E havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu o que aconteceu aqui? Eu estou com sede. Então eu vou molhar um papel higiênico usado no vinagre e vou botar na tua boca. Ai, eu sou tão humilhado. Não é. Não é. Não é. Porque enquanto não limpar a tua boca com o papel higiênico usado, você não sabe o que é isso. Preso na cruz, sendo Deus santo, humilhado, cuspido, zombado, com uma coroa de espinho cravando no cérebro. Então sabe o que ele diz? Porque ele provou. Ele podia falar: não, é sacanagem. Não, ele provou. Existia um texto do Velho Testamento que fala assim: os pais comeram uvas verdes e a boca dos filhos embotaram. Era uma revelação a respeito de herança, maldição hereditária, que você ouve falar por aí. O que você não entendeu é que existe a maldição hereditária. Você comete o pecado, mas quem se embotou com vinagre na boca por causa do teu pecado não é teu filho, nem teu neto, foi Jesus. A maldição hereditária acaba na cruz. Ele precisava provar o vinagre sujo de bosta.
Então ele provou, como quem assume a sua nojeira, a podridão do seu ser, o que sai de mais nojento do seu corpo, do seu intestino, encharcado num vinagre azedo, ele botou na boca santa, na boca que nunca xingou ninguém, na boca que nunca ofendeu ninguém, na boca que ensinou o sermão do monte, na boca que só sabia falar, perdoa-lhes, na boca que sabia falar, ninguém te condenou, nem eu. Nessa boca encheram ela de bosta, com vinagre. Então, mais uma vez, ele se pressiona nos pregos e fala assim: sabe a dívida do Arex? Está pago. Sabe a dívida da irmã Nis? Está pago. Sabe a dívida do Mateus, aquele pastor que fala bosta no púlpito? Está pago. Tetelestai, está consumado. Será que Deus se agrada de mim? Não, você não entendeu. Está consumado. Ele não subiu a cruz e falou essas besteiras que você ouve por aí. Ele não subiu na cruz e falou: fiz a minha parte, faz você a tua. Olha aqui, agora eu já fiz, agora vai. Andei 99% do caminho, agora você anda 1. Não. Ele não subiu na cruz e falou: olha, a possibilidade está aí para quem quer. Não. Ele diz: está pago. Está pago. Está consumado. Por que ele fez isso? João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que se apropria disso pela fé não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus fez isso. Mas por que Jesus aceitou isso? Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, cara. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Você sabe por que ele fez isso, Ed Carlos? Por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, sem se importar com a esponja de vinagre, sem se importar com a dor, sem se importar com o abandono momentâneo do Pai, sem se importar em tocar o leproso enquanto ele ainda era leproso, sem se importar em deixar as 99 e ir buscar você, sem se importar, por causa da alegria que ele esperava, a alegria de ver você nessa noite se arrepender de você mesmo, se arrepender de tentar ser bom, se arrepender de tentar chegar a Deus e só gritar e falar: Deus, vem até mim, me salva. Se arrepender de tentar olhar para dentro de si e ter fé em Deus. É essa alegria que ele estava na cruz pensando: eu vou aguentar isso aqui, eu vou suportar isso aqui, mas um dia lá em Bela Vista do Paraíso, essa pessoa vai falar: eu me rendo. E por causa dessa alegria, ele suportou a dor e o sofrimento. Vamos tomar a ceia? Quero chamar aqui o Milton e o Vandinho. Aí chega na ceia, o cara fala assim:
Você está merecendo tomar a ceia? Mas quem que merece isso, meu amigo? Mas quem foi o maluco que inventou isso? Porque lá em Coríntios fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu examino a mim mesmo. Eu mereço o que Jesus fez por mim? Não, sério mesmo, eu mereço? Não. Por isso que o texto fala assim: examine a si mesmo e tome. Porque você não pode tomar isso aqui achando que você é bom. Poxa, eu estou arrebentando essa semana, eu estou voando, eu sou um santo, eu mereço isso aqui e muito mais. Eu mereço um carro novo, uma casa própria, meu filho. Eu mereço ser rico. Não, se você toma sem discernir quem é você, você toma em condenação. Mas se você discerne quem é você, você vai falar igual Paulo falou: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E o texto continua: graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele diz, como ele ensinou, na noite que foi traído. Não foi numa noite de festa, não foi no culto que tem uma multidão, na noite que foi traído. Ele falou: esse é o meu corpo. Esse meu corpo, vocês não fazem ideia que esse meu corpo vai passar por vocês. Ele vai ser torturado, humilhado, cuspido, maltratado. Mas coma isso em memória de... Abre a boca para pelo menos falar isso. Em memória de Jesus. Disse: em memória de mim. Então você pega o pão e fala: em memória de Jesus. Então ele pega a ceia. Esse é meu sangue que vai ser derramado até a última gota, porque até quando ele estava morto ainda fizeram questão de furar o seu coração com uma lança, vazando sangue e água. Eu gosto de um escritor puritano que ele disse assim, é uma poesia, né? Como Jesus mandando uma mensagem para o homem que furou o seu coração com uma lança, ele disse assim: alguém diz para aquele homem que não precisa chegar no meu coração com uma lança, é só chegar pela fé, porque meu sangue foi derramado por amor a Ele. Agora 3 anos aqui. 3 anos aqui. Estou tentando ensinar isso. Então o pastor está falando que eu posso fazer o que eu quiser. Não, então você não entendeu nada. Porque um cara que entende que Jesus fez isso por ele e não muda, está morto. A graça é regenerativa. O pecado é degenerativo. O pecado destrói. Mas quando você encontra o amor e a graça de Jesus, isso te constrange, cara. Então você fala: ele fez isso por mim quando eu era pecador. Essa graça te motiva a abandonar o pecado. Essa graça te atrai para a presença dele. O pecado começa a perder o brilho, e a beleza de Cristo começa a desvendar diante de você. Talvez você esteja aqui nessa noite e fala assim: nada mais faz sentido para mim, nada mais tem cor, tem gosto, tem sabor. Que ótimo, maravilha, esse é o lugar que você tinha que estar. Eu não quero mais viver, maravilha. Negue-se a si mesmo. Deixa Ele viver através de você. Porque não adianta nada Ele fazer isso por você se você não se apropriar. Então, esse pão é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. E Ele fala: examine você, miserável. E quando você falar assim: eu sou miserável, agora olha para Ele e veja quão grande amor. Se aproprie, coma, beba, deixa essa verdade invadir o seu ser.
Deixa essa verdade fazer parte agora de cada átomo do seu corpo. E aí, se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre.